Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Pessoal do canal Arte da Guerra. Sempre que acontece alguma coisa um pouco fora do normal no governo Donald Trump, já aparece alguém para comparar ele com o Richard Nixon, né? E eu considero essa comparação totalmente fora de propósito e hoje nós vamos explicar o porquê. São épocas diferentes, formações diferentes, pessoas muito diferentes. Eu só espero que o legado do presidente Donald Trump consiga se aproximar daquilo que foi a presidência de Richard Nixon, que ele deixou muita coisa para os Estados Unidos e para o planeta. É o que nós vamos ver hoje no canal Arte da Guerra. Acompanhe com a gente. Pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Eu não sou daquelas pessoas que torcem para o malogro do governo Trump. Por que isso? Porque eu acho o seguinte, nós estamos todos no mesmo barco chamado planeta Terra. Se os Estados Unidos for mal, todo mundo vai mal, porque todo mundo, de uma forma ou de outra, tem comércio com os Estados Unidos, tem relações com os Estados Unidos, tá? Boas ou ruins, mas tem. Então, é nosso interesse que os Estados Unidos vão bem. Eu espero que ele faça um bom governo. Eu acho que também se perde muito tempo na imprensa por questões mais simples. Então nós temos que olhar as grandes questões que o governo dele está envolvido. Eu espero que o balanço final daqui a 3 anos seja positivo, né? Tá difícil, mas não é impossível, porque normalmente os presidentes americanos são muito bem assessorados e existe o check and balance, né? Aqueles sistemas de peso e contrapeso que evitam medidas mais descabidas. Vamos ver se isso realmente funciona. Nixon nasceu numa família muito pobre no interior da Califórnia, né? E o pai era merceeiro, eles tiveram muitas dificuldades, alguns irmãos morreram de doença, um irmão morreu de tuberculose, enfim, ele subiu com muita dificuldade, se formou em direito com muita dificuldade, depois entrou para a Marinha na Segunda Guerra Mundial, serviu no Pacífico, num destacamento logístico, e quando voltou foi advogar e depois acabou virando político de sucesso. E o Nixon permaneceu na reserva da Marinha dos Estados Unidos até 1966, ou seja, como vice-presidente do Eisenhower, ele estava na reserva, e quando ele foi candidato contra o Kennedy em 1960, ele era um reservista da Marinha dos Estados Unidos. Ele aprendeu muita coisa na US Navy. Bom, gente, uma coisa que tem que se dizer que eu acho importante dizer do Richard Nixon é que ele foi uma pessoa extremamente preparada para a política, né? Ele foi deputado federal na Califórnia, foi senador, foi vice do presidente Eisenhower, né? Imagina o que é ser vice, na época ele tinha 35 anos, 36 anos de idade por aí, e você ser vice de um dos presidentes mais lendários da história dos Estados Unidos, o herói da Segunda Guerra Mundial nos campos da Europa, né? O Eisenhower foi general. Então o Nixon aprendeu muito, né? Aprendeu no Senado também, ele esteve em diversas comissões. E o Eisenhower, ele tinha uma característica interessante. Ele dava atribuições, dava funções para o vice-presidente. Há quem diga que o Richard Nixon foi o primeiro vice-presidente moderno da história dos Estados Unidos, porque o presidente Eisenhower enviou ele em diversas comissões aí, em vários países. Então o Nixon pegou uma experiência muito grande. Outra coisa também que eu acho que deu muita experiência para o Nixon foi que ele perdeu a eleição contra o John Kennedy. Foi por pouco também, uma margem muito pequena de votos. Mas aquilo realmente faz o homem amadurecer. Ele esperaria mais 8 anos, a eleição foi em 1960. O Kennedy foi assassinado em 63, o Johnson ficou até 68, que era o vice-presidente que assumiu e disse que não ia se candidatar à reeleição, e o Nixon entra em 68, né? Bom, ele perdeu a eleição contra o Kennedy em 1960 por uma margem muito pequena de votos, mas infinitésima mesmo. Em 68 ele se candidatou de novo, ele ganhou do vice-presidente do Lyndon Johnson, que era o Hubert Humphrey, e ele agradeceu o Humphrey quando ele venceu as eleições, porque o Humphrey enviou uma mensagem para ele, agradeceu em público e prometeu unir o país. De uma certa forma, no primeiro mandato ele conseguiu, ele fez muita coisa boa nesse primeiro mandato, inclusive as ações iniciais para acabar com a guerra do Vietnã e outras coisas que vocês veem aí na legenda. Uma coisa importante para se dizer, gente,
Quando Richard Nixon assumiu a presidência dos Estados Unidos, 300 americanos morriam toda semana nas selvas do Vietnã. 300 soldados norte-americanos morriam toda semana. Ele foi o homem que conseguiu pôr um fim nessa guerra. E foi necessário coragem. Por quê? Porque o que se dizia era o seguinte: ora, nós estamos capitulando, né? Nós estamos sendo derrotados. Ele sabia que aquela guerra não tinha condição de ser ganha, como Lyndon Johnson sabia também, vários presidentes americanos sabiam. Tá aí o filme do Spielberg aí, The Post, aí, que mostra bem isso. Só que ele precisava buscar uma saída, uma chamada saída honrosa, né? E as negociações foram realmente uma coisa muito pesada. Houve alguns erros dele, houve excessos, né? O ataque ao Camboja, o bombardeio a Hanoi, mas no fim ele conseguiu realmente obter essa paz aí. Bom, gente, uma coisa importante que tem que ser dita de um verdadeiro estadista: ele está mais preocupado em estender pontes do que construir muros. Enquanto Donald Trump está interessado em fazer um muro na fronteira com o México, os Estados Unidos estendeu a mão para a China no governo Nixon. Em 1972, ele visitou Pequim. Hoje, parece uma coisa fácil. Na época era como ir à Lua. A China era um mistério. Qualquer presidente que tentasse isso seria acusado de comunista. Mas ninguém poderia acusar o Nixon, ferrenho anticomunista, desde os tempos do Senado, de ser, né, um simpatizante da esquerda. Então ele tinha moral, ele tinha credenciais para fazer essa negociação. E isso não foi fácil, tá? Ele contou muito com a ajuda do Kissinger. O Kissinger foi uma das pessoas que costurou esse acordo, o Henry Kissinger, secretário de Estado dele, sobre o qual nós vamos fazer um vídeo brevemente. A gente está devendo para vocês um vídeo do Kissinger. E, gente, isso foi muito importante. Por quê? Porque não foi só... Tem gente que acha que o estabelecimento de relações com a China tem sua importância comercial. Na verdade, não é só isso, né? Isso criou uma cisão no bloco comunista, deixou os russos na defensiva, mais maleáveis para negociar com os americanos. E o Kissinger, o Nixon conseguiria depois um tratado de redução de armas nucleares. E na agenda dele de negociação com Mao Tse-tung estava também a pressão dos chineses sobre o Vietnã do Norte para fazer a paz, porque o Nixon queria retirar as tropas de lá. Então isso, gente, não foi pouca coisa. O homem tem um legado fora de série. Vocês vão ver agora aí um trecho da visita dele à China. É um documentário de 2012 chamado Mao e Nixon. Acompanhe que vocês vão gostar bastante aí. Já que nós falamos no assunto Vietnã, nada mais justo que a gente atender o pessoal do canal que é fã de maquetes com um dos ícones da Guerra do Vietnã, que foi o F-4 Phantom 2 da McDonnell Douglas, né? Uma aeronave realmente icônica, né? Ele tem um design, ele é todo parecido com um peixe, né? Ele lembra muito o desenho de um peixe, são linhas muito elegantes. Esses profundores dele aqui também são característicos, né? Porque eles são inclinados, não são retos, como a maioria dos aviões. E foi um avião muito utilizado, um avião caro, porque eram duas turbinas J-79. Os Estados Unidos perderam bastante Phantom na Guerra do Vietnã. Foi usado por diversos países aí, tá? A Alemanha, Turquia, Israel. Você perde a conta. Era usado tanto pela Força Aérea quanto pela Marinha e Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Existe um filme muito bom sobre esse avião,
chamado O Dom da Fúria. Tá? É difícil de achar, mas eu recomendo para vocês aí, é um filme muito bom sobre o fã. Então essa foi a nossa maquete do dia. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, nós vamos quebrar um pouco a nossa tradição aqui no canal e nós não vamos encerrar a edição de hoje com aquela mensagem. Por quê? Pelo falecimento do Mort Walker, que foi o autor do Recruta Zero. Então o canal, de uma certa forma, está muito entristecido com isso. Nós vamos fazer uma homenagem ao Mort Walker e voltamos no nosso próximo vídeo aí. Até mais.